professor Chris, que aceitou me orientar nesse trabalho de curso e me deu um norte para que eu pudesse desenvolver esse artigo. Também gostaria de agradecer ao professor Leonardo, que me prestou auxílio e também material. E também agora a minha atual orientadora, a professora Angélica, que ela me deu um rumo certo para que eu conseguisse finalizar o meu trabalho de curso, tanto com seus materiais e também com sua vasta intelectualidade. Também gostaria de agradecer a presença desta banca avaliadora, o professor Eduardo, a professora Júlia. Estendo meus cumprimentos aos demais colegas e pessoas que estão assistindo. O título do meu tema seria Análise dos autos processuais nas ações penais envolvendo a colaboração premiada à luz da teoria dos jogos. A justificativa que eu tenho para o tema é que é uma grande oportunidade em argumentar em um assunto ainda que não dispõe de um entendimento tão pacífico e está em pauta até o momento. E por mais que exista uma lei e um procedimento específico, ainda há uma grande lacuna. A problemática da pesquisa seria que eu vou argumentar sobre a ordem do interrogatório nas audiências onde há um ou mais correios delatores, quando cada um deveria falar para garantir 100% aí do direito de contraditório e da ampla defesa do réu delatado, utilizando a teoria dos jogos. A fundamentação teórica está dividida em três capítulos. Então, eu vou começar argumentando sobre a colaboração premiada, instituto e atos processuais. Bom, o Instituto da Delação Premiada, ou simplesmente Colaboração Premiada, iniciou-se por conta das organizações criminosas e no inciso 5º do parágrafo único do artigo 1º dos crimes hediondos da Lei nº 8.072 de 90, ele dispõe sobre as organizações criminosas. Então, aí que foi o marco inicial do Instituto. Após a promulgação de várias leis, ao decorrer dos anos, chegou-se à Lei 12.850, que dispõe sobre as organizações criminosas, e também seria a lei mais específica que trata da colaboração premiada. Bom, a colaboração premiada ela pode ser estendida como um conjunto aí de informações ditas pelo acusado para identificar e esclarecer a participação e os partícipes de determinado delito, obtendo assim aí uma redução da pena, mesmo ou até uma isenção total. O ministro Dias Toffoli caracteriza a colaboração premiada como uma barganha penal, e até outros penalistas caracterizam como um dedurismo oficializado, como o professor Guilherme Souza Nutti. Após afirmado o acordo, o juiz ele opta aí por aceitar ou não. Diante disso aí, vale ressaltar que os benefícios, os encargos, o colaborador passa a ocupar uma posição mais vantajosa dentro do processo, e com isso aí apenas as declarações do colaborador não possuem uma carga probatória suficiente para valer-se desse instituto. Por isso aí que então se chama colaboração premiada, porque o réu devidamente deve colaborar com o processo, para que esteja um fim certo, e não apenas relatar. Agora eu vou falar aí sobre o segundo capítulo, que seria a teoria dos jogos e sua aplicação. A teoria dos jogos aí dentro do processo penal brasileiro é uma maneira de se impor e saber como fazer de acordo com as regras tudo que lhe é exigido. O jogo processual é mediado pelo Estado na figura do juiz e tem como acusação o jogador acusador e defesa o jogador defensor, onde são colocadas barreiras e também são derrubadas durante o processo, e quem se sair melhor aí terá a chance de ter os seus interesses totalmente glorificados. Dentro desse ponto de vista, o réu delator visa suas recompensas traçando um modelo de jogo, uma forma que coloca o co-réu delatado em uma situação muito crítica dentro do processo. Quando o fator ou vencer, vencer ou perder, ele está em jogo e não é uma simples tática de jogo que poderá determinar a vitória ou a derrota, sim, mas apenas o tempo de duração, e por isso a estratégia deve ser remodelada sempre que necessário, sem ter uma quantidade específica, para que no final ele possa ser alcançado. Então, aí, ao remodelar a estratégia e mudar o plano de jogo, o co-réu delatado passa a defender-se não apenas das acusações do Ministério Público, mas também do réu que delatou. Dessa forma, observa-se que o resultado processual não depende exclusivamente da performance dos jogadores,
mas decorre da interação, das estratégias táticas utilizadas e do limite temporal até onde que for o processo. Agora eu vou falar do terceiro e também o principal tópico, que seria o interrogatório, né, na colaboração premiada e também no novo pacote anticrime. Primeiramente, deve-se observar o que diz o artigo 400 do Código de Processo Penal, onde dispõe sobre a ordem dos interrogatórios das declarações nas audiências de instrução. Primeiramente, seria o ofendido, logo após as testemunhas de defesa e de acusação, peritos e assistentes técnicos, e, por último, os acusados. Mesmo aí que a Lei 12.850 de 2013, que seria das organizações criminosas, não indique qual que é o momento adequado para o arquivo do delator, a conclusão que se deve dar pela compreensão e alcance da garantia do contraditório e da ampla defesa é que deveriam falar por último. Diante desse pressuposto, nascem inúmeras controvérsias acerca da ordem das declarações, quando um corréu beneficiado pelo Instituto da Colaboração Premiada. Bom, tem um juiz de São Luís que mencionou que o colaborador premiado, ele deve falar junto com as testemunhas de acusação. E também acontece com um recente julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que foi decidido que se o depoimento do corréu aproxima-se como prova obtida na delação premiada, não é adequado que ele seja interrogado após os demais, isso aí sob ofensa ao princípio do contraditório. O réu dilatado ele precisa de tempo, condições para formular sua defesa, porque se seguir com o que diz o artigo 400 do CPP, ele não tem uma possibilidade de defesa justa. O colaborador premiado precisa ser ouvido na instrução antes da defesa, para que ele possa se preparar, e também diante de sensíveis questões de prova e contraprova, e que influenciarão diretamente na captura psíquica do juiz. Então, ficou mais do que claro que não pode o réu delatado apresentar suas alegações por memoriais no mesmo prazo que ocorreu ao colaborador. Como defendido até o momento, o corréu que colaborou no Instituto da Colaboração Premiada, ele deve falar antes da oitiva das testemunhas de acusação, ou de defesa, no caso, que ele passou a ter uma carga uma carga probatória de acusação. Consequentemente, deve oferecer memoriais antes que o réu delatado. Então, a apresentação de memoriais no prazo comum, representaria uma certa violação ao contraditório e da ampla defesa, na medida que não seria possível o réu delatado fazer confronto e manifestações incriminatórias. Bom, e com a chegada do novo pacote anticrime, que seria a Lei 13.964 de 2019, trouxe modificações perante as legislações penais e também processuais. E também o Instituto da Colaboração Premiada foi uma das coisas que não ficou de fora disso. A lei regulamenta aspectos importantes em algumas partes, mas também em outros fica omissa, ela deixa lacunas, e não se tem uma total interpretação disso. Um exemplo disso é encontrado na exerção do artigo 3º-A, que classifica a colaboração premiada como um negócio jurídico processual, como um meio de obtenção de prova, e isso a pressupor de utilidade e interesse público. Seria uma mudança de maior relevância a ordem dos depoimentos do réu, sendo o colaborador e o delatado, garantindo total o seu direito de apresentar a defesa. Em todas as fases do processo, o réu delatado ele pode falar por último. Observando o novo pacote anticrime, que não ignorou o recente pronunciamento do STF sobre um julgado, um agravo regionamental, um habeas corpus, que afirmou o direito do corréu delatado em apresentar memoriais escritos depois de apresentados os memoriais do réu colaborador. Com a lei anticrime, passa a se assegurar o direito de pronunciamento posterior do réu delatado em relação a todas as fases do processo, como eu disse anteriormente. Mesmo com essa mudança perante a ordem do depoimento do réu colaborador e também do réu delatado, há uma lacuna, pois não se especifica ainda se o réu colaborador irá falar junto com as testemunhas de acusação
ou simplesmente ele falará depois que o réu delator, no caso. Então, gostaria de finalizar a minha apresentação dizendo que a lacuna que a Lei 12.850 de 2013, que seria das organizações criminosas, e também diante da ordem dos interrogatórios do artigo 400 do CPP, também da novo pacote anticrime 2009, que eles não são específicos ou não condizem com o princípio do contraditório da ampla defesa. Porém, vários juízes e tribunais julgaram que o réu colaborador ele deverá falar junto com a acusação, né? Dando a oportunidade do correio-delatado gozar 100% do seu direito de contraditório da ampla defesa. Muito obrigado aí a todos. Também fico à disposição da banca para demais questionamentos ou dúvidas. Obrigada, Vinícius. Eu vou passar a palavra, então, para o professor Eduardo para suas considerações.